Olá, irmãos, boa tarde, ou boa noite, né? Já é quase 6 horas da tarde. Eu louvo a Deus pela sua vida, por esse tempo que você está tirando para ouvir a palavra de Deus, separando aí com a sua família. Graças a Deus por isso. Que bom que você se prepara para isso todo dia de culto. Que bom que você não perdeu esse costume, né? Ou não perdeu essa oportunidade de toda quarta e todo domingo estar atento à palavra do Senhor, se alimentar você e sua família. Queria te convidar hoje para pegar sua Bíblia e abrir comigo no livro de Ruth, lá no Velho Testamento, e depois de Josué, livro de Ruth. Abra lá, nós vamos meditar um pouquinho, né, nessa história de Ruth, sobre sua família. Abra lá, eu espero um minutinho você pegar a palavra de Deus. Ruth, capítulo de número 1, versículo 1. Nós vamos ler até o versículo 6. Diz assim a palavra de Deus: Nos dias em que julgavam os juízes, houve na terra um homem de Belém de Judá. Saiu a habitar a terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Efrateus de Belém de Judá vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com suas noras e voltou à terra de Moabe, porquanto ouviu que o Senhor se lembrara de seu povo, dando-lhe pão. Só até aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre Ruth, ou melhor, sobre o livro de Ruth. Esse livro é um dos romances mais bonitos da Bíblia, uma das histórias mais belas que a Bíblia conta. É a história de São 2 histórias de amor. A primeira história de amor é a história de Ruth com Boaz. O final da história aqui, você termina no casamento dos 2, eles tendo filhos. Tá? E é uma história muito bonita, porque Ruth, não sendo uma mulher israelita, era uma mulher moabita, né? Ela se converte ao Deus de Israel, ela aceita os costumes e tudo aquilo que envolvia, né, se converter ao Deus de Israel e se casa com Boaz. Né? E Boaz recebe Ruth como sua esposa, sendo ela moabita, e tem filhos com ela. Boaz, na verdade, ele é um tipo de Cristo. No Velho Testamento nós encontramos vários tipos de Cristo. José era um tipo de Cristo, Boaz também. Porque Boaz é conhecido aqui no livro de Ruth como o parente próximo. Né? Ele é conhecido também como o remidor, aquele que redimiu Noemi, redimiu Ruth, aquele que resolveu o problema delas. Tá? Ruth também, só para você conhecer, ela é bisavó de Davi. A Bíblia diz que Ruth casa com Boaz e gera um Obed, Obed gera Jessé e Jessé gera o rei Davi. Então Ruth, o rei Davi, na verdade, a descendência dele também tem uma pequena parcela aí moabita. Outro romance que acontece aqui, outra história de amor muito bonita que acontece nesse livro, é a história de Noemi e Ruth. Né? Algo que nos nossos dias parece até meio impossível, sogra e nora se darem bem. Né? Uma história tão bonita dessa aqui, a sogra cuidando da nora, a nora cuidando da sogra, né? A sogra se preocupando em arrumar um bom casamento para sua nora, né? Sua nora viúva. Hoje em dia é difícil a gente escutar uma história dessa, né? Uma história boa entre sogra e nora. Sempre a gente escuta aquelas histórias de briga, intriga, discussões, cara virada, né? Aquela história toda. Então esse livro fala disso também. Se você tiver um tempo nessa semana, te aconselho você separar esse livro de Ruth aqui, estudar um pouquinho, ler. São 4 capítulos, você lê isso em meia hora tranquilo. Né? Dá para você estudar um pouquinho, tem lições preciosas nesse livro, vale a pena estudar, é uma história muito bonita. Mas eu não queria falar de Ruth, Noemi e nem de Boaz hoje, eu queria falar aqui principalmente de um homem chamado Elimeleque. Né?
O marido, na verdade, Noemi, a Bíblia diz que ele pega a sua família e ele se muda para Moabe. E o que faz esse homem mudar de cidade, o que faz esse homem pegar a sua esposa e seus 2 filhos e ir para uma outra cidade, não só para uma cidade, mas um outro país, porque Moabe já não era mais Israel, Moabe era um outro povo. Moabe, não sei se você lembra, mas Moabe era um dos filhos de Jó com as suas filhas. Lembra que Jó teve um problema lá, depois que ele saiu de Sodoma, as filhas o embriagam, se deitam com Jó e tem ali os filhos, né? E desse relacionamento com as filhas nasce Amon e Moabe. Se tornam 2 nações e uma delas é Moabe, e Moabe não se dá muito bem com Israel. Eles têm um sério problema de relacionamento, tiveram algumas guerras, né? Nesse momento aqui talvez fosse um momento assim de um pouco de paz, mas Moabe não conhece a Deus. Moabe não serve a Deus. Embora sejam descendentes de Jó, eles não têm... Desculpa, irmão, Jó não. Ló. Confundi, não é Jó. Ló. Eles não têm um relacionamento com Deus. E Elimeleque pega ali os seus 2 filhos e a sua esposa e vai para Moabe. Motivo: faltou pão em Belém. Esse foi o motivo que levou esse homem a se mudar de cidade, a se mudar de país. A deixar Belém de Judá. E Belém de Judá, só para você saber, significa casa do pão. Mas nesses dias faltou pão na padaria, faltou pão na prateleira. E Elimeleque então toma uma decisão muito séria. Ele resolve deixar aquele lugar e se aventurar num outro lugar onde tinha comida. A história diz que quando ele chega lá, depois de algum tempo, ele morre. Passa um tempo, seus filhos se casam e eles também morrem. O que Elimeleque encontrou junto com a sua família em Moabe não foi a bênção de Deus. Ele encontrou comida. Ele se alimentou. Mas ele perdeu toda a sua família. Ele morreu e seus filhos também morreram. Todos os sonhos e esperanças morreram tudo lá em Moabe. Eles deixaram a casa do pão, porque faltava pão, e foram buscar isso em outro lugar. Belém, Deus tem algo especial com Belém. Não só tem algo especial com Belém, porque não só o rei Davi, mas também o próprio Jesus nasce em Belém. Belém é uma cidade especial para Deus, Belém é um lugar de bênção. Belém é um lugar onde Deus coloca a sua mão, Belém é onde Deus abençoa. Elimeleque deixa Belém, a casa da bênção, a casa do pão, e vai para Moabe, onde não tem bênção nenhuma, onde ele encontra doença e morte. Onde o lugar que mata os sonhos, lugar que tira a vida. Ele não é o primeiro que fez isso. Não é o primeiro. Há outros casos. Há os casos daqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, que deixaram Jerusalém e estavam voltando para Emaús, deixavam Jerusalém em lugar de adoração e estavam indo para Emaús. E Jesus se coloca no meio deles, né, porque estavam tristes, chateados, desanimados porque Jesus havia morrido. Eles não sabiam que Jesus havia ressuscitado. Então, quando há uma decepção, as pessoas normalmente tendem a deixar o lugar de adoração, o lugar de proteção, o lugar de bênção, para procurar a solução em outro lugar. Elimeleque fez isso. Lá na história do bom samaritano, nós encontramos também um homem que deixou Jerusalém e foi para Jericó. E nesse caminho ele encontra sofrimento, ele encontra quase a morte na mão dos salteadores. Estamos pegando aqui espiritualmente falando, para você entender. Então, toda vez que nós deixamos o lugar da bênção e resolvemos buscar isso em outro lugar, a gente sempre colhe coisas ruins. A Bíblia está cheia de exemplos disso. Elimeleque é um dos principais aqui. Pastor, mas não tinha pão. Olha, você tem que entender uma coisa. Deus nunca deixou seu povo passar fome. Nunca. Nunca. Moisés, uma vez, motivado também pela fome, desceu para o Egito para buscar comida e se deu mal. Quase morre, a sua esposa quase morre, e ele tem um problema seríssimo lá no Egito. Se Deus não intervém, ele acaba perdendo a sua vida lá, tudo motivado pela fome também.
Moisés passou 40 anos no deserto com mais de 2 milhões de pessoas e eles não morreram. Eles não precisaram fugir, eles não precisaram procurar um outro lugar, porque o Senhor cuidou deles. O Deus da nossa vida, o Deus que abençoa a nossa vida, o Deus que tem promessas, né, o nosso Jeová Jireh, aquele que provê todas as coisas, Ele não vai deixar você passar fome. Se mantenha na presença de Deus. Se mantenha diante de Deus. Deus vai suprir as suas necessidades. Pastor, o que é Belém para nós hoje? Vou dizer para você, Belém hoje, meu irmão, é a igreja. Pastor, não tem pão na igreja. Será que não tem pão na igreja? Será que não tem pão na igreja? Pastor, eu vou na igreja, eu não saio alimentado. Talvez. Será que o problema seja só a igreja? Não estou dizendo que a igreja não tem seus defeitos. Não estou dizendo que a igreja às vezes não pode falhar. Não estou dizendo que o pastor da igreja não pode falhar. Isso pode acontecer. Mas eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Não desista. Essa ideia aqui, esse pano de fundo que Deus dá aqui, que faltou pão em Belém, faltou realmente, não é mentira. Deus queria provar o povo. Quando Deus tira o pão, é porque Deus estava provando o povo de Belém. Quando Deus impedia que as lavouras produzissem, é porque Deus queria provar o povo. Se você ler 2 Crônicas 7,14, é um dos versículos mais falados nesses dias agora. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, eu virei dos céus e sararei a sua terra. Por que Deus sara a terra? Porque falta conversão, falta humilhação, né? Falta dedicação, falta busca, falta conversão, falta perdão de pecado, falta uma série de coisas. O próprio texto, 2 Crônicas 7,14, fala isso. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, povo de Deus, não está falando de outro povo, é um povo de Deus, se humilhar, orar e me buscar, estava faltando essas 3 coisas. Se converter de seus maus caminhos, estava faltando o quarto ponto. Estava faltando conversão, o povo estava indo para o caminho errado, fazendo coisas erradas. O que Deus fez? Fez a terra secar, tirou a chuva. Aí a terra não produziu. Aí Deus disse, se meu povo fizer isso, orar e me buscar, então eu virei dos céus, sararei a sua terra. Sararei a sua terra. Vou mandar chuva, a terra vai produzir, não vai faltar pão. Então, muitas vezes a palavra falta pão, porque depende de nós. Porque às vezes a nossa vida está longe de Deus e Deus faz isso. Ele fecha a mão, segura a bênção, até a gente mudar de atitude. E essa ideia aqui para Belém era isso. Tanto que nem todo mundo foi embora de Belém. O Elimeleque foi. Porque para ele o caminho mais fácil era ir para Moabe. Porque ele ouviu um comentário que Moabe tinha comida sobrando. Então vamos para lá. Simples assim, é só ir para lá. Vou dizer uma coisa para você. Tem muita gente deixando a igreja e buscando socorro em outro lugar. Buscando socorro em outras fontes. Buscando pão em outro lugar. Vou dizer uma coisa para você, meu irmão. O pão verdadeiro está em Belém. Aquele que nasceu em Belém de Judá, Jesus Cristo, ele mesmo disse, palavras da boca dele, eu sou o pão vivo que desce do céu. O pão vivo está dentro da igreja, está na casa de Deus. Talvez você não tenha se alimentado bem na casa de Deus, porque talvez você não vá à igreja com disposição de ouvir. Talvez você vá porque você está acostumado aí. A tua motivação é o costume. Domingo eu estou na igreja. Talvez você já acostumou com isso. Motivação errada. Talvez você vai na igreja, mas você não queria estar lá. Você vai talvez porque sua esposa insistiu, porque seu marido insistiu, porque talvez você tem um cargo na igreja e você fala, poxa, se eu não for, o pastor vai ficar chateado. Motivação errada. Talvez você vai, chega lá, você fica olhando fulano, ciclano, você olha um e fala, mas aquele ali não devia estar fazendo aquilo, ou por que aquele faz isso e eu não faço, aquele cara é chato, aquela fala demais, aquele é isso, aquele é outro, e você começa a olhar ao seu redor. E aí você acaba não comendo nada. Você acaba saindo com fome da igreja, porque na hora que você devia estar prestando atenção, você estava olhando para a vida dos outros. Está preocupado com os outros.
né? Achando que aquela pessoa precisa mudar, o ciclano precisa mudar. Vou dizer uma coisa para você, meu irmão, todo mundo precisa mudar, começando de mim e de você. Né? Há um louvor muito antigo, bem antigo, da época da minha conversão, que dizia mais ou menos assim: a começar em mim quebra corações. A começar em mim, não é no vizinho, não é no outro, começa em mim. Vamos quebrantar o coração, já começa comigo, Deus. Não começa com o próximo, não. Outro motivo que talvez você não está encontrando solução. De repente você está passando uma situação difícil e de repente, aparentemente, você não está encontrando solução em Deus. Porque Deus talvez se calou, Deus não está te respondendo suas orações, ou pelo menos não está respondendo da maneira que você quer. Talvez ele esteja em silêncio. E Deus em silêncio não significa que ele não está trabalhando. Tá? Talvez Deus está quieto. E aí você, já que Deus não resolve aqui, eu vou buscar em outra área. Vou buscar em outro lugar, vou tomar uma outra atitude, vou dar o meu jeito. E aí, meu irmão, é a história de Elimeleque. Não tem pão na casa do pão? Então, vou dar o meu jeito. Cuidado com isso. Cuidado com essa história. Cuidado com essa motivação. O pão continua estando na casa do pão. Sempre vai ter pão na casa do pão. Sempre vai ter alimento, meu irmão, na igreja. Sempre vai ter. Pode ser até pequeno. Pode ser até pouco. Talvez não seja aquele banquete que você está querendo. Mas se você for lá, coração humilde, se você for lá com o espírito quebrantado, se você entrar na igreja, meu irmão, disposto a ouvir o que Deus tem para falar, talvez a palavra do pastor nem seja tão importante aquele dia para você. Talvez ela nem vai falar com você. Mas talvez aquele louvor fale. Talvez, meu irmão, aquela oração daquela irmã, daquele irmão, aquela oração intercessória, fale. Talvez uma leitura lá no meio do culto, que não tem nada a ver com a pregação, fale a teu coração. Talvez alguém possa chegar lá no meio do culto, ou antes de começar, ou depois que terminou, e dizer: irmão, olha, queria te falar, Deus diz isso e isso. Mas sempre vai ter palavra, meu irmão, sempre vai ter pão. Sempre vai ter uma palavra de Deus para você. Deus nunca nos deixa sair vazios. Deus nunca nos deixa sair com fome. A Bíblia diz que na multiplicação dos pães, todos foram saciados. Pastor, teve alguém que não comeu? Talvez tenha. Talvez naquela multidão de gente, um outro ficou sem comer. Porque não tinha pão? Não, porque talvez ele não quis. Talvez ele achou que aquele pão não era bom. Talvez ele achou que fosse pão vencido. Talvez ele achou que a comida não fosse boa. Talvez ele não sabia a procedência daquele pão. Então ele resolveu não comer. Presta atenção nisso. Quando você vai para a casa de Deus. Agora você não está indo, você está em casa. Mas eu ouvi vídeo. Não, a palavra é a mesma. O Deus que está falando aqui com você, ele vai continuar falando. Seja através do vídeo, seja através do celular, seja lá na igreja, seja onde for. Deus fala do jeito que ele quiser. Falou com José, pai de Jesus, em sonho. Falou com Paulo em sonho. Falou com Paulo em visões. Deus fala do jeito que ele quiser. Deus, quando ele quer, ele manda um recado também. Não tem maneiras específicas que Deus fala. Deus fala quando ele quer, do jeito que ele quer. Agora, o importante, meu irmão, tá pronto para ouvir. Então, a palavra que eu queria deixar para você nesse dia é essa, meu irmão. Elimeleque tomou uma decisão, e uma decisão que não foi só pessoal, foi uma decisão familiar. Ele resolveu tirar sua família do lugar da bênção e levar para um lugar onde não tinha bênção. E ele sofre as consequências, ele e também a sua família. Toda a sua família. Porque ele morreu, os filhos morreram e a esposa ficou desamparada. Se não é Deus ajudar aquela mulher, se não é Deus colocar no caminho dela Boaz e Ruth, aquela mulher estava em maus lençóis. Porque um homem tomou uma decisão de tirar sua família da casa do pão. Você, meu irmão que está me ouvindo, você é sacerdote do lar. Você, minha irmã que está ouvindo, teu marido não está na igreja ainda, que nós cremos que logo ele vai chegar.
Por enquanto, se você é sacerdote do lar, ou a sacerdotisa, que é mais fácil, você que está responsável aí. Então vocês têm responsabilidade, meu irmão, de levar os teus filhos, tua esposa, teu marido para a igreja. Vocês são responsáveis por isso. Pelo cuidado espiritual da vossa família. A responsabilidade espiritual da sua família, meu irmão, não está na minha mão. Eu tenho responsabilidade com a minha família e com a igreja. Agora, a responsabilidade da tua família está nas tuas mãos. Você é o sacerdote, você é a sacerdotisa do teu lar. E tua função é levar a tua família para a igreja. A tua função é insistir com eles. Para que eles vão, para que eles sejam abençoados, para que eles ouçam a palavra de Deus. É nossa função. Então, quando você for para a igreja, meu irmão, vá preparado para ouvir. Peça a Deus que te encha de fome e sede. Faça como Davi, tem fome e sede da tua palavra. Vá pronto para ser saciado. Vá lá. Deixe seu coração aberto para Deus encher, para Deus te fartar. Aí você vai ver que sempre vai haver pão na igreja. Sempre vai haver. Se você estiver lá com esse desejo de ouvir, você com certeza vai ouvir a voz de Deus. Com certeza vai ouvir. Pastor, estou passando uma situação difícil, não estou conseguindo solução na igreja. Vou dizer uma coisa para você. Talvez a igreja não tenha solução para você, mas a palavra de Deus tem. E o Deus da palavra de Deus tem. E o Senhor da igreja tem. Então permaneça. Continue buscando. Talvez Deus esteja te provando até onde você vai, até onde vai a tua firmeza, até onde vai a tua fé, até onde... Como ele disse para Pedro um dia, quando a população toda ali, toda a multidão deixou de seguir Jesus, foi todo mundo embora. Pedro disse, vocês não vão também? Até provando ali a fidelidade dos apóstolos. E Pedro diz, olha, para quem iremos nós se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Talvez Deus esteja esperando, te apertando um pouquinho, esperando ver até onde você vai, ver até onde você suporta. Ou se você rapidamente já vai mudar de cidade, rapidamente vai mudar de igreja, rapidamente vai mudar de situação. Se não, aqui não está dando certo, já vou correr para outra, porque lá que está a bênção. Não, a bênção está na casa do pão. Então espere, fique quietinho. O pão volta. O que fez Noemi voltar para Belém não foi porque ela tinha perdido o marido e os filhos. Não foi isso. Não foi isso que gerou o desejo de voltar para a casa do pão, para Belém. O versículo 6 diz isso. Então se dispôs ela com suas noras e voltou para a terra de Moabe, porque ou por quanto ouviu que o Senhor se lembrava do seu povo, dando-lhe pão. Chegou um rumor, chegou um comentário, chegou lá uma notícia em Moabe. Lá em Belém agora o negócio está bom, tem pão sobrando. Opa, então está na hora de voltar. Só que como ela volta, meu? Como ela volta? Se você lê o livro, e eu acredito que você vai ler, quando ela chega e o pessoal diz, Noemi, que bom que você voltou. Ela diz, não me chame mais de Noemi, me chame de Mara, porque eu sou uma mulher amarga. Pode ler, está escrito aqui. Não me chame de Noemi, me chame de Mara, porque eu sou uma mulher amarga, que tinha perdido ali toda a sua família naquela terra. Seus sonhos, suas esperanças, tinha ficado tudo em Moabe. Moabe consumiu tudo que aquela família tinha. Fique em Belém, fique na casa do pão, fique na igreja, continue buscando a Deus. E Deus, no tempo dele, vai lhe dar o pão. Deus, no tempo dele, vai suprir as suas necessidades. Deus, no tempo dele, vai realizar os desejos do teu coração, que são segundo a vontade de Deus. Deus, no tempo dele, vai continuar enchendo o teu coração de esperança. Vai realizar seus sonhos. Fica tranquilo. Salmo 37 é garantia. Promessa de Deus para a nossa vida, irmão, a respeito disso, Salmo 37. Confia no Senhor e o mais Ele fará. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fica quietinho, espera lá, vai ouvindo, vai enchendo seu coração, vai se alimentando. E Deus vai cuidando do resto. Deus vai dando vitória no resto. Deus vai pôr na sua casa em ordem. Deus vai... Não fuja não, não corra não. Não desista não. Não troca a casa do pão por um outro lugar. Talvez lá você vai encontrar uma solução rápida.
Pode ser que encontre. Né? Como Elimeleque encontrou, chegou lá e encontrou comida rapidinho. Chegou, tinha comida, ele comeu, pronto. Resolveu o seu problema. Só que junto com a comida de Moabe, tinha doença. Junto com a comida de Moabe tinha morte. Junto com a comida de Moabe tinha, né, desesperança. Junto com a comida de Moabe tinha um monte de coisa. E acabou com essa família. É uma história triste. Esse livro, o primeiro capítulo de Ruth, é um capítulo triste da história de Israel. Triste. Porque mostra a destruição de uma família por causa da ingenuidade ou, né, talvez ansiedade, talvez, não sei, não vou aqui, né, colocar os motivos aqui de Elimeleque. O que gerou o que levou esse homem a tomar essa atitude, colocando a sua família em risco. Tá? Talvez com boa intenção. Talvez a intenção dele fosse boa. Ele queria simplesmente saciar a fome dos seus filhos. Mas nem sempre nós saciamos a fome dos nossos filhos, fugindo, deixando o lugar de bênção para ir para outro lugar. Então, meu irmão, essa palavra para o teu coração hoje, eu quero orar com você. Né? Você talvez esteja passando dias de Elimeleque aqui. Talvez você tenha, pastor, eu estou com um pouco de fome. Não sei se é de comida, talvez não seja, mas talvez seja de outras necessidades que você está sendo privado esses dias. Eu quero te aconselhar a permanecer. Permanecer no Senhor, permanecer na presença de Deus. Tá? Temos aí, pelo menos, garantia, não sei, com 100% de certeza, mas temos garantia aí do nosso prefeito que provavelmente no dia 13 nós estamos voltando com os nossos cultos. Se tudo correr bem, quarta-feira, dia 13, vai ser o nosso primeiro culto. Né, depois da pandemia aí, com algumas limitações, mas estaremos voltando. Então aguenta mais um pouquinho, você já aguentou até agora. Né? Falta aí 2 semaninhas. Então aguenta mais um pouquinho, fica firme. Daqui a pouco a gente está junto. Né? E enquanto isso, meu irmão, nós vamos orando. Estou por aqui, se precisar de mim é só me ligar. Estou à sua disposição. Tá bom? Feche seus olhos aí. Coloque na presença de Deus suas necessidades. Coloque diante de Deus tudo aquilo que você está te faltando. Né? Nós vamos agradecer também porque Deus tem sido bom para conosco. Deus tem nos ajudado, né? Passar esses dias. Tem suprido as nossas necessidades. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós louvamos o Teu nome nessa hora. Pela graça do Senhor, Deus, que é abundante sobre a nossa vida. Pela maneira, Deus, como o Senhor tem conduzido e nos conduzido nesses dias, conduzido as nossas vidas, nos ajudado. O Senhor tem suprido as necessidades na medida do possível. Né? As necessidades, Deus, têm sido supridas, não talvez, Deus, os nossos desejos. Os nossos desejos talvez tenham ficado aquém, mas as necessidades eu acredito que o Senhor tem suprido. E nós queremos ser gratos por isso, Deus. Gratos por aqueles que estão trabalhando, gratos por aqueles, Deus, que não estão, mas que de uma ou outra maneira o Senhor tem ali colocado a Tua bênção. Ó Deus, gratos porque o Senhor tem cuidado da nossa saúde. Gratos, Deus, porque no meio dessa pandemia o Senhor tem nos livrado. Te louvo por tudo isso. E eu quero colocar agora, Deus, a vida do meu irmão, da minha irmã, que está aí, Deus, né, com certeza colocando diante do Senhor alguns pedidos, algumas necessidades, colocando aí, Deus, talvez as suas ansiedades diante do Senhor. Talvez alguns, Deus, como Elimeleque, estão preocupados, estão aí pensando numa saída. Deus, a saída que não envolve o Teu nome. A saída, Deus, que nos afasta da Tua casa. A saída, Deus, que não tem relação com as bênçãos do Senhor. Mas não é saída boa. Pode ser, Deus, um atalho. Pode ser, Deus, uma solução fácil. Mas com certeza o fim não é bom. Então nessa noite eu te peço em nome de Jesus. Estende a Tua boa mão sobre meu irmão, minha irmã, sobre essa família, Deus, que está assistindo esse vídeo agora. Abençoa aí, Deus. Dá direção. Espírito Santo, fala com esse meu irmão aí, o sacerdote do lar aí, né, o homem da casa. Fala com a minha irmã também, a mulher da casa aí, Deus, esposa sábia. Fala com os filhos aí, Deus, que cada um possa, nessa hora, Deus, entender e se colocar diante do Senhor, na Tua presença, esperando no Senhor.
fazendo aquilo que o salmista nos ensina tão bem, Deus. Esperei confiantemente pelo Senhor e Ele atendeu e Ele ouviu a minha oração. Ele atendeu o meu clamor. Pai, é uma palavra tão difícil, essa palavra esperar, Deus. É tão difícil, mas necessária, Deus. Porque esperar tem a ver com fé, tem a ver com confiança, tem a ver com certeza, Deus, das promessas do Senhor, tem a ver, Deus, com tudo aquilo que o Senhor prometeu. Em nome de Jesus, ajuda essa família, ajuda os irmãos, ajuda as irmãs. Pai, naquelas necessidades ali mais apertadas, entra com uma providência rápida, Deus. Já traz a existência aquilo que não existe, faz um milagre. Pai, aqueles que estão doentes aí, já estende a tua boa mão curadora também sobre a vida deles. Passa a tua boa mão aí, já cura, já liberta. Pai, tira toda ansiedade, tira toda desesperança, tira as dúvidas, Deus, em nome de Jesus. Dá uma animada aí na fé dos irmãos, Pai, em nome de Jesus. Renova a alegria, renova a esperança, enche o coração de paz nesses dias. Ó Deus, tanta incerteza, mas o Senhor falou que o Senhor daria uma paz que o mundo não daria, Deus. E o mundo não tem nos dado paz nenhuma, principalmente nesses dias. O mundo tem colocado, Deus, a gente em pânico. Mas o Senhor falou que ia dar paz. E nós ficamos com a paz do Senhor e não com o pânico do mundo. O Senhor nos prometeu que nós podíamos descansar no Senhor. O salmista diz que podíamos descansar no Senhor. Salmo 37, descansa no Senhor. Então nós queremos descansar no Senhor e saber, Deus, que tudo está cooperando para o bem daquele que te ama. Essa é a certeza que vai no nosso coração. Deus, que tudo está cooperando para aquele que te ama e nós somos o povo que te ama, nós somos a tua igreja, Pai, rebanho do teu pastoreio. Então, em nome de Jesus, nós abençoamos cada família, cada irmão, cada irmã, com toda sorte de bênçãos, Deus, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Deus te abençoe. Você ouve essa palavra, com certeza encheu o seu coração. Estude um pouquinho o livro de Ruth, você vai gostar da história, muito bonita. E não só estude, mas se aprofunde um pouquinho mais, dê uma pesquisada, você vai ver que coisa boa que você vai encontrar aí. Com certeza vai te ajudar bastante. Tá bom? Que o amor de Deus o Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a consolação do Espírito Santo, aquele que dá direção para mim e para você, seja sobre a tua vida. Deus te abençoe. Até qualquer hora dessa. Em nome de Jesus. Abraços.